aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estavam sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com os seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Peçamos a graça nesta homilia de trilharmos este caminho da palavra, para que assim a felicidade do Senhor nos alcance. Amém. Irmãos e irmãs, logo após a solenidade do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja nos possibilita celebrarmos a Sagrada Família. E neste ano, como o Natal deu de sexta para sábado, já hoje, o primeiro domingo, depois do Natal, celebramos a Sagrada Família de Nazaré. E somos orientados pela força do Evangelho que acabamos de ouvir, que nos narra a história de uma família, ou seja, a família de Jesus, Maria e José, numa situação onde eles viviam uma prática e, consequentemente, um problema grave que esta família enfrenta. E por que é importante para nós esta provocação? Porque esse evangelho de hoje tem muito a nos ensinar.
tem muito a nos orientar na pedagogia que vivemos, que também é de sermos família. Como diz o nosso ditado goiano, ninguém é filho de chocadeira, não é verdade? Todos nós tivemos a necessidade de um ambiente familiar para nos acolher, para que nós pudéssemos nascer. Hoje, muitos de vocês, já na fase adulta, inclusive já constituíram as suas próprias famílias. E agora nós vamos voltar à palavra, porque será ela a nos orientar. Então o texto nos apontou no início que os pais de Jesus e Jesus foram a Jerusalém. Então o judeu piedoso, ele precisava ir ao menos 3 vezes ao ano à cidade santa, que era Jerusalém, para as 3 festas mais importantes do judaísmo: Páscoa, Pentecostes e a festa das cabanas. E agora nos disse o texto que eles estavam em Jerusalém. Depois o texto nos aponta que esse menino tinha por volta de 12 anos. Esta é a idade que o judaísmo considera o início da maturidade religiosa para a pessoa. Logo, uma adolescente de 12, 13 anos já precisa pegar o ritmo dos pais para a vivência e a prática da fé. Ou seja, ir a Jerusalém para aprender com uma família a prática religiosa. E depois, consequentemente, encontramos esta família que era uma família de fé, uma família que praticava a fé, uma família que prezava pela lei de Deus e pelos seus preceitos. Portanto, foram todos a Jerusalém. Naquela época, minha gente, não se tinha tantos meios de transportes como nós temos hoje. Então, quando chegavam essas grandes festas, as comunidades faziam caravanas. É um pouco do que nós fazemos para ir à Aparecida do Norte, para irmos à Trindade na festa do Divino Pai Eterno. Organizamos um grupo e vamos em romaria. E para os judeus não era diferente. Então, como Jesus, Maria e José moravam em Nazaré, uma pequena cidade, todos eram judeus, e chegava esta época da Páscoa e a caravana daquela comunidade. E todo mundo conhecia todo mundo. Uns cuidavam dos outros e, consequentemente, dos filhos. Por isso que Maria e José vão sentir falta do menino Jesus só na metade do caminho, porque mesmo que o menino não tivesse próximo, a mãe e o pai sabiam que ele estava sendo cuidado por outra pessoa da comunidade. E foram andando pela caravana e perceberam que ninguém estava com o menino Jesus. Então agora eles ficaram muito preocupados e tiveram que voltar a Jerusalém, porque de fato Jesus não estava com os seus conterrâneos voltando para Nazaré. Então este é o contexto, os elementos que formam a cena. Agora nós vamos voltar ao texto, porque dele devemos tirar alguns ensinamentos para a nossa vida e consequentemente para a nossa família. Então vamos agora aos versículos 45 e 46. Pegue aí, se você tem o texto em mãos, vamos nestes 2 versículos. Olha o que está escrito. Não O tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres
escutando e fazendo perguntas. 3 dias depois, encontraram o menino Jesus. Existe um teólogo chamado René Laurentin, que vai dizer que estes 3 dias, que foram os dias corridos para encontrar o menino Jesus, já era uma prefiguração dos 3 dias após a sua morte para chegar à sua ressurreição. Porque o início está muito próximo do fim. Jesus menino, adolescente, mas com uma missão que resultaria na entrega da sua vida, na sua morte de cruz e, consequentemente, na sua ressurreição. Portanto, o mistério do Natal, do nascimento de Jesus, está intimamente ligado ao mistério da sua Páscoa, da sua ressurreição. Quando Maria e José encontram o menino, ele estava no templo, ouvindo as autoridades religiosas, os mestres e doutores da lei, e mais do que isto, fazendo perguntas e dando respostas. E as autoridades religiosas daquela época ficaram vislumbradas como o menino de 12 anos possui esta sabedoria. E vai ser neste ambiente que os seus pais o encontram. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e com suas respostas. Tinha uma diferença naquele menino. E esta sabedoria não era apenas uma sabedoria humana, daquilo que o menino havia estudado e aprendido, mas esta sabedoria era por excelência o dom do Espírito, que agindo por meio dele, já demonstrava desde pequeno qual era a missão deste menino. Por isso que todos ficavam maravilhados ao escutá-lo. E hoje nós devemos nos perguntar: eu fico maravilhado quando eu escuto Jesus falando? Essa é uma boa pergunta para nós. Permitimos com que a sua sabedoria, ao nos ser dita por meio da sua palavra, seja capaz de nos maravilhar? Depois, vamos ver o que vai acontecer agora, nos versículos 48 e 49. Voltemos ao texto. Olha o que está escrito. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Agora o Evangelho chega perto de nós. A grande maioria de vocês que estão aqui são pais e mães. E por que o Evangelho chega perto de nós agora? Porque ele vai nos falar da angústia de um pai e da angústia de uma mãe. E hoje, você pai, hoje você mãe, as angústias na missão que você exerce, na casa, na família, no casamento, junto aos filhos, permita com que esta palavra te alcance.
não seja vítima da sua angústia, mas encontre na força da palavra, que precisa te maravilhar nesta manhã, a força necessária para você vencer a sua angústia de pai e de mãe. É o convite da palavra para nós hoje. Uma adolescente de 12 anos. E quando eu rezava esse texto, preparando para a homilia de hoje, me veio muito ao coração os pais que sofrem com os seus filhos, independentemente da idade. Muitos agora na fase da adolescência e da juventude. Eu conversava com a coordenação da catequese da paróquia, falando da minha preocupação do número de adolescentes em estágio de depressão. A meninada de 12, 13, 14 anos, depressiva, com pensamento suicida. E isso é um sintoma muito grave para o nosso tempo. E nós, como igreja, precisamos fazer alguma coisa. Porque às vezes o pai e a mãe se sentem impotentes diante do problema e não sabem o que fazer com seus filhos, jovens ou adolescentes. Para vocês verem o tanto que a situação é grave, recentemente se fez uma pesquisa na França, e eles diagnosticaram que nesse período da pandemia, 30% a mais dos adolescentes estão em estágio de depressão. E que no futuro, estes adolescentes serão adultos depressivos crônicos, e eles não terão condições de tomarem decisões importantes para a vida. E agora vem a palavra de Deus dialogar conosco diante dessa realidade que bate à nossa porta. Vem nos apresentar a angústia de um pai e de uma mãe, diante de uma realidade desafiadora que vivia com um filho adolescente. E Maria externaliza esta fala, Maria toma na boca dela esta expressão que pertence ao coração de cada mãe. Meu filho, porque agistes assim conosco, olha que teu pai e eu estávamos angustiados. Então você pai, você mãe, na sua angústia, procure Nossa Senhora, procure São José, procure Jesus, procure a Sagrada Família para te ajudar. Não deixe com que a sua angústia te tome por inteiro e te roube o fluxo vital, te roube a fé diante dos desafios familiares. Mas encontre um referencial seguro, no qual você pode se inspirar, no qual você pode buscar forças, no qual você pode superar a dor, a angústia e o problema. E agora vem a resposta de Jesus. De repente poderíamos pensar, mas esse adolescente estava muito mal criado, porque vai responder, por que me procuráveis? Mas agora nós precisamos da teologia, para entendermos a resposta de Jesus. Ele vai dizer, não sabieis que devo estar na casa de meu pai? A relação de Jesus com o pai era tão íntima e profunda, que lhe dava uma liberdade interior, diante do cumprimento da sua missão, que quebrava os protocolos de idade, de tempo e de religião.
porque de fato não era comum uma adolescente de 12 anos fazer o que Jesus estava fazendo. E agora o caminho foi inverso. Seria Maria e José, diante da angústia e da incompreensão do fato, se abrirem a esta novidade para um caminho de amadurecimento na fé, com o próprio Jesus, menino adolescente. E por que é importante nós pararmos aqui? Porque na caminhada de pai, de mãe, e agora nós estendemos também para os filhos, nos é necessário um caminho de conversão que nos ajude no amadurecimento humano e espiritual. Isso serve para os pais e isto serve para os filhos, ou seja, para toda a família. Não é uma realidade individualizada, porque de repente os filhos se sentem eximidos da responsabilidade e quer colocar tudo nas costas do papai e da mamãe. E de repente o modelo que nós vamos criando de uma proteção, vou ser até redundante, de uma proteção muito protegida, tem impedido os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, inclusive os nossos adultos, de um caminho de amadurecimento humano e espiritual. Sabe qual é a outra síndrome do nosso tempo? Os adultos adolescentes. Marmanjão com 35, 40 anos, mamando na teta da cabritinha do papai e da mamãe, como se fosse uma adolescente. E todo este sinal é fruto de um caminho de conversão que o papai e a mamãe precisam fazer, mas que o filho e a filha também precisam fazer. Amadurecimento humano e espiritual. Hoje a festa da Sagrada Família vem para dar uma sacudida na nossa família, vem para nos apontar um caminho mais amplo que devemos contemplar, não só porque estamos na igreja ouvindo o Evangelho, mas que precisa nos ajudar a avançar na missão que nos foi confiada, seja ela de sermos pais e mães, ou seja ela de sermos filhos e filhas. Agora vamos ver a reação deles, tanto de Maria e de José, como a de Jesus, diante deste arcabouço. Então pegue aí os versículos 50 e 51. Vamos ler juntos? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. Diante da incompreensão de Maria e de José, porque de repente não entenderam o que estava acontecendo, eles se colocaram a caminho, não ficaram estagnados, não ficaram questionando o divino Pai eterno, porque isso estava acontecendo. Não se colocaram como vítimas da história, como eu sofro com esse menino que me dá trabalho. Mas a atitude de Maria e de José foi a de se colocar a caminho. E aqui não é apenas de uma dimensão geográfica de Jerusalém para Nazaré.
mas aqui nos fala de uma dimensão existencial. Você, como pai, como mãe, diante das suas incompreensões, não se vitimize, não fique estagnado, mas se coloque a caminho, e esse caminho é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque muitas vezes, minha gente, as dificuldades que a gente passa dentro de casa, que só Deus e nós sabemos quais são, nos coloca ali estagnados, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, porque ela nos torna impotentes, mesmo que seja o meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, pessoas tão próximas a mim, mas que de repente eu já não consigo fazer mais nada, Padre. E agora vem o testemunho de José e de Maria, diante do problema, diante da angústia, mesmo que você não compreenda, se coloque a caminho. Depois disso, Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Até agora eu falei mais para os pais, porém aqui na igreja tem muitos filhos, então agora é a vez de vocês. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo cumprindo a sua missão, estando na casa do seu Pai, em plena liberdade com Ele, cheio da sabedoria do Espírito Santo, respondendo os mestres e doutores da lei, que há 50, 60 anos estudavam a Escritura, foi obediente aos seus pais. E aqui vem o critério, a chave de leitura que as nossas famílias carecem para o nosso tempo: obediência. Obediência. Antigamente eram os filhos que seguiam os pais. Hoje a meninada faz o que quer, e são os pais que têm que correr atrás dos filhos. Isso não é só na idade adulta não, começa desde pequeno. Às vezes até aqui dentro da igreja. Porque isso, nós não estamos com os ouvidos abertos para esta palavra, obediência. O critério para Maria e José, mesmo na incompreensão, porque não estavam entendendo os acontecimentos, foram obedientes à palavra do Pai. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, foi obediente à palavra do seu pai e da sua mãe, ou seja, de José e de Maria. Enquanto nós não resgatarmos a virtude da obediência, cada vez mais a crise será maior e mais profunda. Então, os pais que se predispõem a obedecer a palavra, possibilita aos seus filhos este caminho, e consequentemente os filhos, na abertura à obediência aos seus pais, se abrem também a esta novidade. Aí vem a primeira leitura de hoje, retirado do livro do Eclesiástico. Quem honra seu pai alcança o perdão de seus pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Primeira leitura de hoje. Voltando a um dos 10 mandamentos que nos diz o quê? Honrar pai e mãe. É fácil, padre? Não.
porém não é impossível. E como fazer isso, padre? Vem a dica de Maria. Sua mãe conservava no coração todas estas coisas. O coração na Escritura é considerado a sede da pessoa, o sacrário interior, aonde nós guardamos o que temos de mais importante. Então, toda situação, toda angústia, toda problemática, toda a novidade do acontecimento, Maria fazia o quê? Guardava no coração. E hoje nós devemos aprender com Maria, porque às vezes nós achamos que o recurso é colocar tudo nas redes sociais para todo mundo fique sabendo, é saindo, contando para o outro, fazendo fofoca de tudo que está dentro da minha casa, às vezes até no desespero de querer uma ajuda, mas aí buscando no lugar errado, com a pessoa errada, numa conversa errada, o trem desanda mais do que já está desandado. E vem Maria nos apontar para o princípio. O coração, sede sacrário interior da pessoa, aonde nós guardamos o que temos de mais belo e de mais importante, mas onde também somos capazes de guardar aquilo que nos angustia, para fazer o quê? Para permitir com que este coração se torne o lugar aonde Deus haja. Não é apenas uma questão intimista, sentimentalista, não. O apontamento para o coração quer nos dizer o lugar mais importante da pessoa, sinalizada pelo próprio coração, aonde Deus entra e aonde Deus age. Então, se está guardado no lugar certo, a partir do momento que ele entra e age, o que ele vai alcançar também? As incompreensões, as angústias, os problemas. E é necessário essa virada radical para a nossa vida, para o casamento, para a família, para a relação com os pais. E vamos ver como que o Evangelho encerra. Versículo 52. Vamos lá? Olha o que está escrito. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Quem se coloca a caminho experimenta a graça do crescimento. Vou repetir. Quem se coloca a caminho experimenta a graça do crescimento. E o crescimento de 3 realidades: graça, estatura e sabedoria. A graça que me é dada, porque é dom. Então você como pai, você como mãe, você como filho, você como filha, precisa de algo que lhe é dado, portanto precisa ser acolhido. A raiz não está em nós, está em Deus, por isso nos é dado o dom da graça. Então você, pai, mãe, peça esta graça todos os dias. Você, filho, filha, peça esta graça todos os dias. Porque muitas vezes os pais querem o crescimento dos seus filhos na escola, no ambiente social, na estrutura da melhor roupa, da melhor escola, do melhor brinquedo,
Mas será que, como pais, nós queremos que os nossos filhos cresçam na graça de Deus? Nos perguntemos. De repente eu, como filho, nas minhas buscas mais profundas, no desejo que eu tenho dentro do meu coração, eu busco o crescimento na graça. Sabedoria. Então, graça, sabedoria. Gente, tem situações que batem a nossa porta que nós não sabemos o que fazer com ela. E de repente é com meu pai, é com a minha mãe, é com meu filho, é com a minha filha. Porque enquanto é um de fora, a gente vai lá, conversa, escuta um pouquinho, dá tchau, cada um vai para sua casa, pronto. Mas quando é dentro da nossa casa, a coisa muda. E agora, esta provocação é para nos ajudar em quê? Crescimento da sabedoria. Então você, como pai, como mãe, não tenha medo de pedir ao Espírito Santo este dom, sabedoria. Você, como filho, como filha, na realidade que você tem para lidar com seus pais, não tenha medo de pedir sabedoria, porque a sabedoria edifica a vida do cristão. A sabedoria edifica o casamento. A sabedoria edifica a vida dos filhos. A sabedoria edifica a vida dos pais. Portanto, o Salmo nos disse: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Queira crescer na sabedoria. Sabedoria e graça estão de mãos dadas. E nós precisamos demais dar conta destas duas virtudes para a vivência familiar. E por último, a estatura. Que não era apenas a estatura corporal, porque esse é um processo nosso, de desenvolvimento humano. Começamos bebezinho no colo do pai e da mãe, vamos crescendo, aumentamos um pouco na adolescência e na idade adulta, maiores. Esta estatura que o Evangelho fala não é apenas de 1,5 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, mas é de um crescimento, de uma estatura interior. Porque de repente tem marmanjão de 1,90 m de altura, mas que a estatura interior, se brincar, não passa de 20 centímetros. Que a estatura não seja apenas dos centímetros e dos metros, mas que ela seja transcendida para um crescimento interior, que não se mede pela fita, que não se mede pela trena, mas que se mede pela graça e pela sabedoria. Minha gente, o Evangelho de hoje é indigesto, me desculpem, porém necessário. Por quê? Porque ele toca muitas das nossas raízes. Para quê? Não para nos vitimizar, mas para nos curar e nos salvar. Isso também é Natal. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Então vamos encerrar esta homilia de hoje da Sagrada Família, pedindo a ajuda de Jesus, Maria e José para nossa família. Então, por um instante agora, respire fundo e pense na sua família, na sua casa, nos seus pais, nos seus filhos.
e em tudo que vocês têm experimentado nesses últimos dias. E inspirados pela Sagrada Família, peça o dom da obediência. A obediência à palavra, a obediência à vontade de Deus. Deseje esse crescimento da graça, da sabedoria, da estatura interior, diante das angústias que você enfrenta. Peça o dom da fé para te reerguer, para te levantar, para te animar. Peça agora a ajuda de Jesus. Peça você, mãe, a ajuda de Nossa Senhora. Peça você, pai, a ajuda de São José. Peça você, filho, a ajuda de Jesus. Ah, como seria bom se o Natal não fosse um dia, se as nossas mães parecessem com Maria e os nossos pais parecessem com José, e cada um de nós parecêssemos com Jesus de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar.